Vamos lá, pessoal, bom dia para todo mundo. A gente passou para vocês responderem os exercícios da página 400 e 401. Então a ideia aqui é a gente discutir esses exercícios hoje e verificar então como que vocês responderam eles e como que a gente vai responder ou como que a gente vai discutir essas questões aí então da página 400 e 401. Então, para começar, o primeiro exercício, ele mostra uma calota, uma esfera, e uma pessoa está segurando essa esfera em frente e se vendo refletido nessa esfera. Então, a primeira coisa que tem que lembrar, pessoal, o que é espelho côncavo e convexo? Côncavo é quando ele está refletindo na parte interna, não é isso? Como ele está de frente para a esfera, então ele está de frente a essa parte aqui, ó. Então, qual que é o espelho que a reflexão é na parte externa? É o espelho convexo. A gente estudou aí na semana passada que no espelho côncavo tem 5 tipos de imagem formada. Vamos lembrar aqui rapidamente como que é. No côncavo, eu sempre vou ter aqui o espelho, aqui eu vou ter o foco, aqui eu tenho o vértice e aqui eu tenho o centro centro de curvatura desse espelho. E aí eu tenho a possibilidade da imagem estar nesse lugar, ou seja, antes do centro de curvatura. Eu tenho a possibilidade da imagem estar em cima do centro de curvatura. Eu tenho a possibilidade da imagem estar entre o centro de curvatura e o foco. Eu tenho a possibilidade da imagem estar em cima do foco. E tem a possibilidade da imagem estar entre o foco e o vértice. Eu tenho 5 possibilidades. Quando a imagem está antes do centro de curvatura, a gente viu que ela é formada mais ou menos nesse lugar aqui. Então ela vai ser invertida, ela vai estar apontando para baixo, ela vai ser real e ela vai ser menor do que o objeto. Se ela está em cima do centro de curvatura, ela é formada bem em cima do centro de curvatura aqui, só que para baixo. Então ela vai estar invertida, apontando para baixo. Ela é real, porque ela também é formada do mesmo lado. E ela é do mesmo tamanho do objeto. Se ela está sendo aqui entre o centro de curvatura e o foco, o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem vai ser formada aqui e ela vai ser invertida também. Ela também vai ser real, só que ela vai ser maior do que o objeto. Se aí o objeto está em cima do foco, a imagem ela vai ser formada no infinito, você não consegue ver, fica gigantesca a imagem, você não consegue ver de forma nítida e a gente chama de imagem imprópria. Se ele está entre o foco e o vértice, ela vai ser formada do lado daqui, ela vai ser formada aqui mais distante e ela vai ser virtual, ela vai ser direita porque agora ela está apontando para cima e ela vai ser bem maior do que o objeto. Então tem 5 opções de imagem no espelho côncavo. No espelho convexo, pessoal, indiferentemente de onde ele fica, aqui eu vou ter o foco e aqui eu vou ter o raio. Indiferentemente de onde o objeto está, por exemplo, vou colocar um objeto aqui, ó, você vai ver que a imagem é sempre igual. Então vamos desenhar aqui, ó, o raio vai paralelo, quando eu chego aqui ele procura o foco. Então ele procurou o foco. O outro raio eu vou colocar indo lá no vértice. Então ele bate aqui e reflete. E a reflexão dele vai estar lá do outro lado. Viu que eles se uniram nesse lugar? Então aqui está o meu objeto desenhado. Vocês podem ver então que no espelho convexo a imagem sempre vai ser virtual, que ela está sendo formada do lado de lá. Ela vai ser direita, só que ela vai ser menor. Certo? Partindo disso, a única alternativa que mostra que é um espelho convexo, e detalhe, onde que a imagem está sendo formada aqui, pessoal? Ó, onde? Entre o vértice e o foco. Então, no espelho convexo, a imagem sempre vai ser formada entre o vértice e o foco. Indiferentemente de onde eu colocar, sempre vai ter entre o vértice e o foco. Então, a única alternativa que fala isso pra gente, nesse número 1, é a letra D. Ó, a imagem se posiciona entre o foco e o vértice da face refletora. Tranquilo, então? Número 1. A número 2 está falando assim, ó. Como atividade dessa classe, um aluno lá resolveu gravar um vídeo e ele escolheu um espelho em que uma hora ele se via do dobro do seu tamanho, ou seja, se via bem maior. Outra hora ele se via de cabeça para baixo, invertido. Outra hora ele se via com a imagem formada no infinito, ele se via de forma gigantesca, que não dava para determinar que era ele na imagem. E aí está perguntando qual que é esse espelho. Vamos lá, pessoal, tem 2 tipos de espelho, côncavo e convexo. No convexo eu dou conta de fazer mais de um tipo de imagem? Não, no convexo é só essa imagem aqui que é feita. Então qual que é o espelho que eu consigo fazer imagem pequena, grande, invertida, direita,
no infinito é o espelho côncavo. Então, a única alternativa que dá como espelho côncavo dessa número 2 é a letra C. Beleza? O número 3, pessoal. Vamos lá, número 3. Determine o raio de curvatura de um espelho. Vamos lá. Que obedece às condições de nitidez de Gauss e que conjuga um determinado objeto em que a imagem invertida... Olha bem, pessoal. A imagem invertida. Se a imagem é invertida, ele pode ser convexo? Não. Então eu já sei que nesse exercício eu tenho um espelho côncavo. Eu já sei disso. E falou o seguinte, na onde o meu objeto vai estar aqui e onde minha imagem vai estar, olha bem, a imagem vai formar aqui uma imagem que ela é 1/3 do tamanho do objeto, ou seja, ela é menor do que o objeto. Vamos lembrar aqui, pessoal, imagem invertida. Aqui ele forma uma imagem invertida quando o objeto está nesse lugar. Quando o objeto está nesse lugar, ele também forma uma imagem invertida. Quando o objeto está nesse lugar, ele também forma uma imagem invertida. Aqui a imagem é imprópria e aqui a imagem vai ser direita. Então tem essas três opções. Quando ele está nesse lugar, a imagem é menor do que o objeto. Quando está nesse lugar, a imagem é do mesmo tamanho do objeto. Quando está nesse lugar, a imagem é maior do que o objeto. E aqui está falando que a imagem é menor. Então eu já sei que o meu objeto se encontra nessa posição aqui, ó. Ou seja, para lá do centro de curvatura. E aí observa bem, pessoal. Falou o seguinte, sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Ou seja, a distância da onde o objeto se encontra para onde a imagem vai se encontrar, porque ela vai estar nesse lugar aqui aproximadamente, ó. Ela vai estar aproximadamente aqui, de maneira bem pequenininha, aqui assim. A distância entre os dois é 80 centímetros. E como que eu faço a distância entre os dois, pessoal? É como se eu estivesse pegando então, ó, qual que é a distância daqui, né, que eu chamo de P, não é isso? Vamos lembrar isso aí. O que é O, pessoal? Tamanho do objeto, ou seja, a altura do objeto. O que é I? A altura da imagem. O que é P? A distância do objeto até o vértice. E o que é P'? É a distância da imagem, ou seja, da imagem aqui embaixo até o vértice. Sendo assim, ele falou que a distância do objeto até a imagem, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, vale 80. Você pode ver que aquele pedaço lá é exatamente pegar o tamanho de P menos o tamanho de P'. Então ele está falando para mim que se eu pegar P menos P', eu vou achar quanto? 80. E aí, como que eu vou fazer essa relação, pessoal? Lembrando que o exercício pediu o raio de curvatura. E eu tenho que saber que o raio, ele vale 2 vezes a minha distância focal. Tá vendo que ele está no dobro da distância que a gente comentou aquele dia? Sabendo disso, vamos fazer alguns cálculos. Lembra daquela formulazinha, ó? I sobre O igual P' sobre P, que a gente já utilizou nos espelhos planos? Vamos lá, então. O que é meu I aqui, ó? Meu I vai ser O sobre 3. Sobre O é igual. Vamos isolar uma das duas aqui, pessoal. Vamos isolar ou P ou P'. Se eu isolar aqui, ó, vai ficar P igual a 80 mais P'. Certo? Vamos lá, então. Então, aqui agora eu vou colocar, então, no lugar de P', eu vou deixar P' normal. No lugar de P, eu vou colocar 80 mais P'. Concorda comigo aí até agora? E aí, como que eu resolvo isso daí agora, pessoal? Como que eu resolvo isso daí? Ou seja, não é só multiplicar cruzado. Ou seja, eu posso multiplicar cruzado aqui, só que aqui eu tenho uma fração sobre outra. Então aqui eu não posso colocar assim também, ó, O sobre 3, ó, vou colocar no cantinho aqui, ó. O sobre 3 dividido por O, que vai ficar O sobre 3, ó. Corta os O, sobrou o quê? 1 sobre 3. Então isso daqui tudo, ó, representa 1 sobre 3 igual P' sobre 80 mais P'. Concorda comigo? Agora vamos multiplicar cruzado. Como vai ficar isso aqui? 3P', né? 3 vezes P'. 1 vezes 80, 80. 1 vezes P'. Passa para lá, vai ficar 3P'. Opa!
menos P' igual a 80. Então, 2P' é igual a 80. P' é igual a 80 dividido por 2. Meu P' vale 40 centímetros. Achei o P'. Como que eu faço para achar o P? Meu P não é 80 mais P'? Então, quanto que vale aquele P meu lá? Ó? 120 centímetros. E por que eu estou achando P' e P, pessoal? Porque para mim achar o R, eu tenho que é 2 vezes F. Eu não tenho fórmula para achar o R, mas eu tenho fórmula para achar o F. Ó, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Equação de Gauss que eu passei para vocês semana passada. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre 40, que são os valores que a gente achou aqui agora. Então, vai ficar 1 sobre F igual mínimo de 120 e 40 é 120. 120 dividido por 120, 1. 1 vezes 1, 1. 120 dividido por 40, 3. 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 1 sobre F igual a 4 sobre 120. Multiplicando cruzado, 4F igual a 120. F igual a 120 dividido por 4, 30 centímetros. Achei o F, mas o meu raio não é 2 vezes o F. Então, o meu raio vai ser 2 vezes 30, o meu raio vai ser 60 centímetros. Ou seja, letra C. Então, número 3, letra C. Tranquilo, pessoal? Ou seja, tem muito trabalho para a gente fazer? Tem. É um exercício que envolve muito cálculo. Porém, são poucas as equações utilizadas. Eu utilizei isso daqui e utilizei isso daqui. O restante aqui é matemática básica e aí vocês vão se aprimorar cada vez mais nisso daí. Tranquilo, pessoal? Então, essa é nossa questão 3. Vamos para a nossa questão 4. E nossa questão 4 fala o seguinte. Um espelho côncavo de raio de curvatura R. Vou apagar aqui todo esse cálculo, pessoal. Vou sair aqui da frente, porque quem quiser tirar um print aí para depois resolver, tá aí. Então tira o print e depois você veja se você conseguiu responder certo ou não. Vamos lá então, vou apagar aqui agora. E vamos para a questão 4, que também está falando que é um espelho côncavo. Então vou deixar esse desenho aqui para a gente talvez usar esse desenho aqui também. Vamos lá então. Vou apagar esse aqui também, né? Porque esse daqui é do outro. Então vamos lá, o que falou? Um espelho côncavo de raio de curvatura R, lembrando que o raio de curvatura é a distância do Czinho até o vértice, tá? Isso daqui é o raio de curvatura. E do F até o vértice você chama de distância focal Fzinho. Vamos lá. Fornece de um objeto retilíneo colocado perpendicularmente sobre seu eixo principal, igual tá aqui esses desenhos que eu coloquei, uma imagem 2 vezes maior e direita. Olha bem, pessoal. A distância do espelho ao objeto é. Ele formou uma imagem 2 vezes maior e direita. 2 vezes maior e direita. Então preste atenção. O que significa formar uma imagem 2 vezes maior? É que ele está falando então que a imagem em relação à projeção dela é 2 vezes maior. O que é isso no nosso cálculo todo aqui, pessoal? Esse é aquele Azinho que vocês conhecem como aumento linear. Ou seja, que a gente tem a fórmula menos P' sobre P. Esse Azinho é chamado de aumento linear. E que ele falou aqui que aumentou 2 vezes a imagem. Então ela é 2 vezes maior e direita. Então vamos lá. Ela é 2 vezes maior. Se eu colocar aqui então menos P' sobre P e isolar aqui, eu vou ter 2P igual a menos P'. Aí, por exemplo, se eu multiplicar por menos 1, ou se eu quiser isolar esse P aqui, eu vou ter então que o meu P' vale menos 2P. Tá? Eu tenho essa relação aqui que eu já achei. Beleza. Mas o exercício, ele quer saber a distância do espelho ao objeto. Ou seja, o exercício está perguntando para mim qual que é o valor de P. Então, por exemplo, aqui no lugar de colocar P' igual a menos 2P também, eu também poderia colocar que o P é igual a menos P' sobre 2, tá? Porque ele está querendo saber o valor de P. Então, vou isolar o P aqui e depois a gente escolhe em qual dessas aqui a gente joga para saber o valor que a gente quer. E vamos lá então, pessoal.
A única fórmula que tem é essa daqui, ele não falou mais nenhum valor para mim, ele não falou, tá falando mais nenhum valor, só isso daqui. Vamos jogar lá então, né? 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. E por que eu estou jogando essa forma de 1 sobre F, pessoal? Porque o exercício falou sobre o raio, não é isso? Ou seja, o exercício está deixando bem claro a relação de raio. E o raio, eu tenho que o raio é 2 vezes o F. Então pode ser que você vai utilizar isso aqui em algum momento. Vamos lá, vamos continuando. Então 1 sobre F é igual. Vou usar então que o P' vale 2P, tá? Então vai continuar 1 sobre P mais 1 sobre menos 2P. Tirando o mínimo. De P e menos 2P, você vai ter menos 2P. E vamos lá, menos 2P dividido por P, é só cortar os 2P's, né? Sobrou menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais menos 2P dividido por menos 2P, 1. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar 1 sobre F é igual menos 2 mais 1, menos 1 sobre menos 2P. Certo? Multiplicando cruzado, menos F igual menos 2P. Ou seja, menos com menos mais. Então, meu F vale 2P. Correto, pessoal? Ou seja, o F vale 2P. Só que se eu isolar o P aqui, eu vou ter o quê? P igual F sobre 2. E o exercício, ele não falou de F, mas ele falou de raio. E vamos lembrar, o raio vale 2 vezes o F. Ou seja, o F é o raio dividido por 2. Então, P vai ser raio dividido por 2, dividido por 2. Vamos pôr isso aqui mais baixo para ficar bem claro. E aí, P é igual, repete o primeiro, dividido por 2, ou vezes o inverso do segundo. Ou seja, P é igual raio sobre 4. Então, a relação ali é que a minha distância do objeto até o espelho, até o vértice, é exatamente o raio dividido por 4. Ou seja, onde que ele está querendo falar então que esse raio está? Provavelmente, onde que o objeto está? Provavelmente ele vai estar nessa posição aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar esse raio aqui e dividir em 4 partes. Ele vai estar então nessa quarta parte. Beleza, pessoal? Então ele vai estar naquele lugar. E dava para saber desde o início, porque ele falou que a imagem é 2 vezes maior e direita. O único caso em que o espelho côncavo forma uma imagem direita, ou seja, apontada para cima, é quando ele está entre o foco e o vértice. Então a gente sabia que ele ia estar nesse lugar, só não sabia a relação em relação ao raio, que é o que o exercício está pedindo e que você chegou então, que é R sobre 4. Vou chegar para o lado aqui para vocês tirarem um print aí de novo, para tentarem copiar depois, se quiserem. E a gente vai passar então para o número 5. Ah, lembrando que essa daqui então, a resposta é letra E. Ok? Raio sobre 4. Tranquilo, pessoal? Vamos para a questão 5. Vamos para a questão 5. Vou apagar tudo isso aqui agora. E vamos para a questão 5. A questão 5, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Ela tem 5 alternativas, que é para você colocar como verdadeiro ou falso. E aí fala o seguinte, tem uma foto aí, vou chegar bem próximo aí para vocês verem, que tem uma foto aqui, né? Certo? E que é uma pessoa usando aquele espelho de dentista que eu até pedi para vocês como desafio, que vocês tinham aqui lá no fórum, e foram muito poucos lá, que era para vocês falarem se esse espelho aqui é convexo, se ele é côncavo, se ele é plano. E aí mostra esse espelho de dentista e fala o seguinte, com base nos conhecimentos, lembrando daquela fórmula 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', é para julgar as afirmativas como verdadeiro ou falso. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, pessoal. Aquele espelho que os dentistas usam, vocês acham que ele põe isso no seu dente é para diminuir a imagem do dente, para aumentar o campo visual? Ou a ideia daquele espelho é para aumentar a imagem do dente? Para aumentar a imagem do dente. E eu vou mais além. Se é para aumentar, vocês acham que ele vai colocar um espelho convexo? Não, ele é côncavo.
E aí vamos lá, se ele é côncavo, você acha então que ele vai colocar esse espelho para ver se a imagem é invertida ou de tamanho real? Normalmente de tamanho de invertida ou direita? Normalmente direita, apontado para cima, porque aí você vai ver, não vai ver o dente de cabeça para baixo. Mas, então eu já sei que o espelho é côncavo, porque ele forma uma imagem maior. O convexo não forma imagem maior, ele forma imagem menor. O convexo, ele é utilizado para aumentar o campo de visão. Exemplo, o do mercado que eu perguntei para vocês. Então coloque-se esse lá no mercado para que você consiga aumentar o campo de visão e ver os corredores inteiros do supermercado. Então você vê a imagem menor, mas você consegue ver todos os corredores. Então você aumenta o campo de visão. Então lá é um espelho convexo. Ok? Continuando. Primeira afirmativa. A principal função desse tipo de espelho é aumentar o campo visual. Falso demais. A função desse espelho é aumentar a imagem, não o campo visual. É para aumentar o objeto, para a imagem ficar maior que o objeto. Então, falso. 2. Se o objeto, o dente, for posicionado no foco, a imagem será real. Pessoal, quando está em cima do foco, a gente falou agora há pouco, a imagem é imprópria, ela é formada no infinito, você não consegue ver o objeto. Então isso aqui também está falso, porque falou aí que a imagem é real, está falso, a imagem é imprópria, no infinito. 3. Esse modelo de espelho pode ser utilizado para refletir a luz de um objeto luminoso, pois possui comportamento convergente, iluminando assim áreas da boca com formação de sombras, como as regiões voltadas para a garganta. Pessoal, qualquer espelho, ele é refletor de luz. Então, se eu pego esse espelho, pego uma luz apontando para ele, eu posso jogar a luz onde eu quiser na minha boca. Então, isso daqui é verdadeiro. Ou seja, ele pode acontecer isso sim. Num espelho esférico com raio de curvatura 10, então agora já falou num cálculozinho, o raio de curvatura é 10 milímetros. Então eu já sei que o meu foco vai ser 5 milímetros. Concorda comigo? Que o raio é o dobro do foco? Continuando. Um dente a 0,8 milímetros de altura, de 0,8 milímetros de altura, ou seja, o objeto 0,8 milímetros de altura, é posicionado a 1 milímetro do vértice. Então, o objeto está a 1 milímetro do vértice. Então, esse 1 milímetro aqui é a distância do objeto até o vértice. E aí ele está falando que a resposta, que a abscissa da imagem, ou seja, a distância da imagem até o vértice, é menos 1,25. Vamos verificar. Então, quer saber o valor de P'. Que fórmula que eu utilizo? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Certo? Então, vamos lá. 1 sobre 5 igual 1 sobre 1 mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre 5 é igual a 1 mais 1 sobre P'. 1 tá mais, passa para lá, menos. Então, vai ficar 1 sobre 5 menos 1, 1 sobre P', certo? Tirando o mínimo aqui, vai dar 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 1. 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. Não é isso? Então vai ficar menos 4 sobre 5 igual a 1 sobre P'. Multiplicando cruzado agora vai ficar menos 4P' igual a 5. Então P' igual a 5 dividido por 4. Ou seja, o P' vale menos, opa, esqueci do menos, né? Menos 1,25 milímetros. Então o exercício falou que a abscissa da imagem é menos 1,25, tá certo? Ok, então verdadeiro também. Por último, para o dente posicionado entre o vértice e o foco, temos um objeto real e uma imagem de natureza virtual, com orientação direita e maior do que o objeto. Lembra, pessoal, no espelho côncavo, quando ele está entre o vértice e o foco, ele forma imagem virtual, direita, maior do que o objeto. E aqui, então, está falando tudo certinho. Então, esse aqui também é verdadeiro. Então, número 5, as respostas são aquelas ali. Beleza? Número 6. Vamos lá, número 6. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocada sobre o eixo principal do espelho côncavo. Então, espelho côncavo de novo. Opa! Antes de continuar 6, vou sair aqui da frente para vocês tirarem um print aí para depois estudarem. Lembrando que essa é a afirmativa 3 do exercício 5, tá? A 3 do exercício 5.
Ok? Afirmativa 3, exercício 5. Beleza? Vou apagar aí agora. E vamos para 6 então. Vamos lá. 6. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura. Então já tem, ó, o meu objeto tem 50 centímetros de altura. Foi colocada sob o eixo principal de um espelho côncavo a uma distância de 25 centímetros do vértice. Então eu tenho que o meu P vale 25 centímetros, porque o objeto está a 25 centímetros do vértice. Sabendo que o espelho possui um raio de curvatura de 25, então eu tenho um raio de 25 centímetros. E obviamente a minha distância focal de 12,5, porque vai ser a metade de 25, né? Vamos lá. Com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente que... Vamos lá, pessoal. Vamos agora ver o que a gente tem aqui. Vamos desenhar esse espelho para a gente imaginar aqui. Aqui está o espelho, certo? Aqui está o foco e aqui está o centro de curvatura. Falou então que daqui até aqui é 25 centímetros. Então quer dizer que essa distância aqui vai ser 12,5 centímetros. Falou que o objeto tem 50 centímetros de altura e ele se encontra a 25. Então onde que o objeto está? A minha árvore, ela está nesse lugar aqui, né? Minha árvore aí de Natal. Vou desenhar ela aqui. Ou seja, aqui está a minha árvore de Natal. Ela tem 50 centímetros de altura. E ela está em cima do centro de curvatura, porque ela se encontra a 25 centímetros do vértice. Então, olha bem, pessoal. Só por ela estar em cima do centro de curvatura, eu já sei várias coisas que eu não precisava nem de cálculo. Se ela está em cima do centro de curvatura, eu já sei, por obrigação minha de ter conhecimento, que a imagem dela vai estar nesse lugar aqui, ó. Ou seja, aqui que vai estar a imagem dela. E já sei o seguinte também, ó. Se aqui, ó, o O vale 50, o meu I também vale 50. Porque quando a imagem está em cima do centro de curvatura, ou seja, o objeto está em cima do centro de curvatura, a imagem ela é invertida, certo? Ela é real, porque ela também está do lado de cá do espelho, e ela é do mesmo tamanho do objeto. Então eu já sei também que qual que é o meu P', o mesmo 25. Então, só de falar que ela está ali em cima, eu já sei que o P' é 25 e já sei também que o meu I é 50 centímetros. E aí vamos lá então. Ó. Letra A, ela é direita, está errado. Letra B está falando que ela é direita, é errado, porque ela é invertida. Letra C, ela é invertida, maior do que o objeto, está errado, ela é do mesmo tamanho. Então, letra D, ela é invertida do mesmo tamanho e ela está a 25 centímetros do vértice. Ou seja, então, número 6, resposta letra D. Beleza, pessoal? Agora, se vocês quisessem fazer cálculo utilizando esses valores aqui que ele te deu, vamos fazer só para a gente ver aqui, ó. 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, eu vou ter 1 sobre 12,5 é igual a 1 sobre 25 mais 1 sobre P'. Correto? Se eu passar para lá, vai ficar 1 sobre 12,5 menos 1 sobre 25 igual a 1 sobre P'. Tirando o mínimo aqui, você vai ver que é o 25. 25 dividido por 2,5, 2. 2 vezes 1, 2. 25 dividido por 25, 1. Vezes 1, 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 25 igual a 1 sobre P'. Multiplicando cruzado, P' igual a 25 centímetros. Que é o que a gente já tinha deduzido naquela hora. Só de saber que eu estava saindo do centro de curvatura. Achei o P'. I sobre O igual P' sobre P. Qual que é o tamanho do meu I? É o que eu quero. Qual que é o tamanho do meu O? 50. Meu P' é 25, meu P também é 25. 25 dividido por 25, 1. 50 vezes 1, então o meu tamanho da imagem é 50 centímetros. Quer saber se ela é direita ou se ela é invertida? Olha o sinalzinho do A, menos P' sobre P. Então, menos P' 25, meu P 25. Então, quanto que deu meu A aqui? Ó? Menos 1.
O que significa esse negativo? Que ela é invertida. E o que significa esse 1 aqui? Ó? Sempre quando ele é igual a 1, ele é do mesmo tamanho. Então, repito, pessoal, não precisava de nenhum desses cálculos. Só de você desenhar e ver que ela está em cima do centro de curvatura, você já sabia todas as respostas e já tinha encontrado que era a letra D. Vou sair aqui de novo para vocês tirarem um print se quiserem copiar aí. E vamos para a questão 7. Vamos lá, questão 7. Questão 7, vamos lá. Um objeto foi colocado em duas posições à frente do espelho côncavo de 10 centímetros de foco. Então, de novo, pessoal, espelho côncavo de novo. Aqui está meu espelho côncavo, aqui está meu vértice, aqui está meu foco e aqui está o meu raio de curvatura, ou seja, está meu centro de curvatura. Então, eu já sei que o meu foco é 10 centímetros, então eu já sei que o meu raio vale 20 centímetros. Então, já sei F vale 10 e raio vale 20. Vamos lá, continuando. A imagem do objeto conjugada para esse espelho, quando colocada na primeira posição, foi invertida com ampliação de 0,2. Então, olha bem, falou que ela está invertida e falou que o meu A vale 0,2, a ampliação vale 0,2. O que a gente estudou, pessoal? E ela é invertida, então aqui é negativo. Olha bem, o que a gente estudou? Se é 0,2, então ele é menor do que 1. Sempre quando o A é menor do que 1, significa que a imagem é menor do que o objeto. Se ela é invertida, então eu tenho a possibilidade de ela estar nesse lugar, dela estar em cima do centro de curvatura, ou seja, então ela pode estar aqui, o objeto pode estar aqui, o objeto pode estar aqui e o objeto pode estar aqui, nessas três posições. Se eu coloco ele aqui, a imagem vai ser formada aqui embaixo, ou seja, ela vai ser invertida. Mas só em uma dessas opções é que ela é menor. Ou seja, aqui está falando então que a imagem é menor. O único lugar que a imagem é menor é quando o objeto está antes do centro de curvatura. Então a primeira posição dele é essa daqui, ó, primeira posição. Vamos lá. E quando colocado na segunda posição, a imagem foi direita e ampliada para 5. Olha bem, então agora é positivo e o A vale 5. Se o A é maior do que 1, significa então que a imagem é maior do que o objeto. O único caso no espelho côncavo que a imagem é maior do que o objeto é quando ele está entre o foco e o vértice. Então essa daqui é a segunda posição. Ó. E a imagem está sendo formada do lado daqui, né? Ela é maior. Ou seja, pessoal, então vamos lá. Aí pediu para vocês completarem. A imagem conjugada na primeira posição é... Primeira posição, a imagem vai estar nesse lugar aqui para baixo. A imagem vai estar aproximadamente aqui, ó. Então, o que essa imagem aqui é em relação a esse objeto? Ela é o quê? Menor. E além de ser menor, ela é real. Então, ela é real e menor do que o objeto. Então, sobrou letra A e letra B. E na segunda posição, a imagem vai estar sendo formada aqui, ó. Ou seja, vai estar nesse lugar. Então ela é o quê? Virtual e maior do que o objeto. Então sobrou aqui, então, letra A. Beleza, pessoal? Continuando, então, questão 8 agora. Na questão 8, ele te dá um desenho. Fala que o objeto está a 60 centímetros. Então vou desenhar de novo aqui, como se tivesse esse desenho. Falou que o objeto... ele está nesse lugar aqui, então o objeto está aqui. Falou que o objeto se encontra em relação ao vértice a 60 centímetros. E falou o seguinte, o foco está a 20 centímetros, a distância focal é 20 centímetros. Logicamente eu sei então que o meu raio, né, que é daqui até aqui, vale quanto? 40 centímetros. Vamos lá. Então aqui está meu centro de curvatura. Então o objeto está para lá do centro de curvatura, né? Vamos lá então. Assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas
de acordo com a imagem. Então vamos lá, pessoal. Sempre quando o objeto está nesse lugar, mesma ideia anterior, ó, onde que a imagem está formada? Ela está formada nesse lugarzinho aqui, ó. Então, a imagem, vamos lá, a imagem formada pelo espelho é, primeiro, ela é real ou virtual? Real, porque ela está do mesmo lado. Então vamos lá, real. Depois, ela está invertida ou ela está direita? Invertida, ela está para baixo, certo? E por último, qual que é o tamanho? Aí não tem como fugir, nós vamos ter que fazer um cálculozinho, né? Ou seja, aqui ele falou então que o P vale 60 e falou que o Fzinho vale 20. Então vamos lá, ó. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então vai ficar